Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia para quem está no Brasil, quem está nos Estados Unidos. A mais uma reflexão. Dessa vez, nós temos o retorno da nossa queridíssima Tereza Aires Curtis, da Flórida, que vai nos falar sobre o semeador saiu a semear. Um tema sempre atual. E então, Tereza, seja muitíssimo bem-vinda. É com muito carinho, com muita alegria que a gente recebe você aqui mais uma vez. Eu vou, antes de passar a palavra a você, eu vou convidar todos a fazer a nossa oração de abertura, convidando a todos a nos concentrarmos, pensarmos, levarmos o nosso pensamento a Deus. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, agradecemos ao Pai pelo nosso livre-arbítrio, agradecemos ao Pai pela bênção da reencarnação, por todos os recursos que nos são emprestados todos os dias para que nós possamos dar cumprimento à nossa condenação reencarnatória. Agradecemos aos nossos benfeitores, todos eles que atuam por nós, trabalham por nós, nos auxiliam, nos amparam, nos consolam, nos intuem. Agradecemos aos nossos guias espirituais pelo compromisso de longo prazo e pedimos a todos os benfeitores que estejam conosco nesse momento, nessa tarde de reflexão, que nos inspiram sempre no bem, trabalhando bem com Jesus no coração. Então, mais uma vez, Tereza, seja muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada. Com muito carinho, com muita alegria, né, que a gente recebe você aqui mais uma vez, como eu falei. E eu vou passar a palavra para você, porque eu não vou te apresentar de novo. Muito obrigada, é uma alegria poder estar aqui com vocês novamente. Realmente, esse bate-papo é tão saudável, não é? E falar de passagens de Jesus é o nosso alimento da alma. E se ele é o grande semeador, né, nós temos que nos tornar esse bom solo. E a gente faz isso estudando, relendo, tentando vivenciar, tentando exemplificar. Então, realmente é um prazer nós nos reunirmos para falar de Jesus, para falar de seus ensinamentos. E melhor ainda, ver no nosso dia a dia esse ensinamento, porque senão pode parecer assim, não, são palavras vazias, falar é fácil. O desafio maior é vivenciar esse ensinamento. Então, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade de nós estarmos juntos. E como nós fizemos das outras vezes, esse é um trabalho em conjunto, porque nós estamos aprendendo juntos, não é? Então, todos os comentários contribuem, enriquecem o nosso estudo da manhã. Eu vou então dividir com vocês a minha tela para nós começarmos o nosso estudo. Deixa eu só... Ok. Então, aqui nós estamos. E tinha que ser uma imagem assim, em que a semeadura deu certo, para nós já começarmos de forma positiva. E o título do nosso estudo é O Semeador Saiu a Semear, porque essa é uma frase linda, não é? E ao longo do estudo nós vamos entender claramente o significado dessa frase. Então vamos começar pela parábola em si. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão do povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando à margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. O semeador saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Desculpa interromper. Nós estamos vendo o seu programa, que parece que como salvando, e só estamos vendo o primeiro slide. Ele não mudou. Ele não mudou? Não mudou. Acho que você compartilhou a tela do programa e não a tela da apresentação. Vamos de novo.
Ok. Vê se muda agora. Agora tá. Mudou? Tá certo, agora tá. Mas não está mudando para mim. Agora foi. Que tela vocês estão vendo? A tela da parábola? Isso, estamos na parábola. Ok. Então, estamos na parábola. Então, vamos voltar que o semeador saiu a semear e nós continuamos semeando. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e, vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. Então, essa é a parábola. E é uma parábola que, segundo muitos estudiosos, já afirma uma parábola simples de nós entendermos. E talvez seja até pelo fato de ser fácil de nós visualizarmos. Mesmo nós que não somos do campo, eu acredito que a maioria daqui não é? Somos todos bem urbanos, mas a gente consegue visualizar a semeadura, a germinação, o crescimento da planta, a transformação numa árvore, até o momento da produção dos frutos. Então, é mais fácil para nós visualizarmos o que Jesus quer dizer com isso. E é linda, o semeador saiu a semear. Essa frase por si só já nos diz muito. E o nosso grande semeador é Jesus. A natureza, ela se revela como grande professora. Na natureza, a gente vê tudo acontecer no seu devido tempo. Não há uma fruta, não amadurece antes do seu período, se nós não interferirmos, não é? Então, se nós deixarmos a natureza agir como deve, tudo acontece na sua determinada hora. A natureza respeita plenamente o tempo de Deus. E os pássaros distribuem as sementes, os pássaros fazem a polinização necessária. Então, a natureza, ela se combina de uma maneira perfeita e todo o processo se completa como deve ser, no tempo devido, da forma devida. Então, que sementes são essas de que fala Jesus? São as suas próprias lições. Então, Jesus é o nosso grande semeador. Ele nos traz as sementes e nós somos esse solo que, dependendo de como ele é tratado, de como ele é preparado, as sementes darão bons frutos e, se for bem preparado, darão não apenas frutos, darão bons frutos. Pode ser que, num determinado momento, dê pouquinhos frutos, né? Assim, no início, a planta ainda está meio fraquinha, ainda não recebeu o adubo necessário, ou então o adubo ainda não foi bem distribuído, então as frutinhas ainda são pequenininhas, mas a tendência é, conforme esse solo vai sendo cada vez melhor cultivado, os frutos que virão serão bons frutos. E todo fruto tem a sua semente, e essa semente darão novas plantas. Então, o semeador, quando Jesus fala, talvez seja por isso que é tão linda essa frase, porque o semeador é aquele que se põe em ação. Não basta dizer assim, eu sou o semeador, eu tenho as sementes nas minhas mãos, eu tenho o solo à minha frente, eu sou o semeador. Não, eu só me torno semeador a partir do momento em que eu verdadeiramente coloque essas sementes para germinar. Sem a ação, nada acontece. É como a gente aprende. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então, nós estamos sendo constantemente chamados à ação. Então, nós recebemos as sementes e nós precisamos plantá-las.
E é essa determinação de fazer com que a semente germine, essa determinação de esperar que o processo se realize, que nos torna bons semeadores. Então, nós podemos ver essa parábola: Jesus, o semeador, as sementes, suas lições, e nós, o solo. Dependendo do nosso desenvolvimento, é o tipo de solo que nós somos. Mas nós também podemos ver nós nas 3 posições. Então, nós vamos trabalhar nós nessas 3 posições a partir de agora, ok? Mas antes disso, nós trouxemos aqui essas palavras de Emmanuel. Alguém gostaria de ler para nós ficarmos, interagirmos? Eu posso ler. Ok, Dani, vamos lá. O semeador saiu a semear, plantar o bem e estendê-lo sempre. Para isso, agir e servir são imperativos da natureza espiritual. Convém lembrar, no entanto, que a sementeira não se realiza em talhões recamados de ouro. O semeador lidará com a terra. Quer comentar, Dani? É o que tu estava falando, né, Tereza? Que não adianta eu só falar. Se eu não for lá pegar a sementinha e plantar, seja ela qual for, né? Se for uma sementinha de uma planta, se for a sementinha de uma ideia nova, dos ensinos do Cristo, se eu não viver dentro de mim, eu não consigo expandir. E eu entendo que é isso que Emmanuel está dizendo, né? Plantar o bem e estendê-lo sempre, que é uma escolha nossa, né? Exatamente. Oi, Alexandre. Eu vi uma outra questão aqui, que, na verdade, a gente aprende que o nosso papel é semear, que a colheita é de Deus, né? Então, muitas vezes, a gente quer colher os frutos do nosso trabalho até antes da gente terminar o trabalho, né? A gente quer ver o resultado. É bem assim. Né? E, na verdade, aí... Quando Emmanuel fala, convém lembrar, no entanto, que a sementeira não se realiza em talhões recamados de ouro. Isso significa que, assim como o Cristo tem paciência conosco no nosso nível evolutivo e não espera da gente mais do que a gente tem condições hoje de dar, a gente, quando planta alguma coisa, a gente tem que estar consciente. Aí eu vou lembrar, né, que a Dani sempre fala, né, a gente tem que estar, como diz a Joana de Ângeles, né, lucidez e consciência. A gente tem que estar lúcido e consciente de que o que a gente está fazendo, as outras pessoas, os outros espíritos, né, que estão envolvidos naquilo que a gente está fazendo, eles só vão nos dar de acordo com o que eles têm condição de dar. Então a gente, às vezes, a gente faz um favor querendo uma retribuição, está fazendo pela razão errada. E a gente vai ver bem isso numa historinha que a gente vai escutar mais adiante, que é trazida pelo irmão X, no livro Pontos e Contos, que é justamente o semeador incompleto, que é exatamente esse ponto que você está falando, Alexandre, e como é importante, não é? Se a gente se mirasse mais na natureza, nós seríamos pessoas mais pacientes, porque a gente vivenciaria isso. Há tempo para tudo, há tempo para plantar e há tempo para colher, não é? E quando ele fala que o semeador lidará com a terra, é meter a mão na massa mesmo, é conviver com o outro. É muito fácil querer plantar sementes, né? A gente está aqui online, a gente lança as sementes, mas a internet nos protege do convívio dia a dia com o outro. E o que vai nos ajudar a crescer é mexer nesse solo, é estar em contato com o outro, é vivenciar as dificuldades, é separar, é preparar a terra, remover a pedra que atrapalha, adubar. Esse contato, que muitas vezes gera conflito, é que faz com que a gente cresça, que é exatamente essa remoção das pedras. Que é a questão da lei de sociedade, né? Exatamente. Eu acho que tem um pontinho poderia ser enfocado, continuar aí, o seu pensamento está perfeito, complementando o pensamento da Dani e do Alexandre, voltando um pouquinho atrás, dá para voltar para trás? Ali, ó, onde diz
plantar o bem e estendê-lo sempre. Eu acho importante semear não é só você procurar uma terra boa e você cultivar a terra e preparar a terra para a semente, mas é a continuação. Se você planta e você todo dia não irriga a plantinha, ela vai morrer. Então é você manter continuamente essa planta que você plantou. Ou seja, esse bem que você lançou, é você mantê-lo. E na ação, dia a dia, daquela sua intenção de semear. Não é não? Exato, sem dúvida. A terra própria, plantar, mas você persistir na plantação. Exatamente, essa perseverança, né? Você molhar, regar, tomar cuidado, matar as praguinhas. Exatamente. Se você olhar e dar prosseguimento, não é só semear, entendeu? Eu acho, é isso aí. Com certeza. E é isso que faz também que as nossas relações frutifiquem. Porque nas nossas relações nós precisamos plantar a semente, né? Nós precisamos estar lá podando, aguando, que é a nossa dedicação para com o outro, para que realmente essa relação cresça numa árvore frondosa. Exatamente. Que toda plantação ela tem o lado bom, mas tem o lado trabalhoso. Né? Claro. É o que será exatamente isso, aceitando que existem as pragas, e matar as pragas e molhar a planta para poder frutificar. Exatamente. E agora que você falou nas pragas, aí a gente lembra as sementes que Jesus nos traz, que é o perdão, a compaixão, a benevolência, o amor. São essas sementes que a gente precisa trabalhar para que aqueles espinhos que são as nossas dificuldades, o nosso materialismo, o nosso egoísmo, possam ser suplantados. E aí nós vamos realmente nos tornar uma árvore que dará bons frutos. Mas até nós chegarmos nesse ponto, é claro que a gente precisa trabalhar, cultivar essas sementes e na hora do trato com a planta, ir podando essa folha seca que é o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa prepotência, não é? E aí essa árvore vai crescendo com muito mais força. Isso é essencial. E por isso que essa comparação com a semeadura, com a germinação, com a plantação, é tão rica, porque é fácil a gente visualizar, é fácil a gente se colocar nessa posição e tentar observar que folhas secas são essas que precisam ser removidas. Inclusive, lembrando também, de passagem que passou agora, é o seguinte, existem muitas plantas que nós plantamos, lindas, maravilhosas, que nem as rosas, mas tem espinhos. Não é? Então, a nossa semeadura, muitas vezes, ela nos magoa. E a gente tem que continuar, vai matar a rosa por causa disso? Não. Vamos tratar a rosa e vamos procurar proteger a rosa e nos proteger ao mesmo tempo. Exato. Está linda essa comparação com a rosa, porque é bem assim que nós somos, né? No fundo, nós somos flores belas, mas a gente ainda tem esses espinhos aí que de vez em quando cutuca um. Exatamente. E a gente, ao tratar da rosa, pode se machucar também, mas faz parte. Exato. E não é assim que acontece na vida? A gente se machuca com as nossas próprias dificuldades, porque no final, quando a gente cultiva ódio, quando a gente cultiva rancor, quem é que sofre? Somos nós mesmos. Então, somos nós nos machucando por nossos próprios espinhos. Muito linda essa comparação com a rosa. Muito obrigada. Até gostei de me ser comparada com rosa. E aí, vamos nos colocar, então, na posição do solo. E ele diz assim, a parte da semente caiu ao longo do caminho e vindo os pássaros do céu a comeram. Que solo é esse que está de passagem, que está ao longo do caminho, que não é observado, que não é cultivado? Quem somos nós nesse momento? Somos aquele que, quantas vezes, ou até antes, né, de nós chegarmos nesse ponto que nós estamos aqui reunidos, as pessoas falavam sobre Jesus, falavam, não precisa nem utilizarmos o Espiritismo, porque a gente sabe que as boas mensagens estão vindo para nós pelos mais diversos meios há um longo tempo.
Então, quantas vezes nós recebemos uma semente, uma mensagem, uma palavra, e nós sequer registramos, não é? Porque naquele momento nós éramos esse solo em que a semente cai e rola, e nada acontece, nada germina, nada se apega a nós. Você ia falar alguma coisa, Alexandre? Não ia, mas a carapuça serve, né? Aquele momento que a gente está fechado por causa do nosso orgulho, né? Que alguém nos contraria, a gente fica de mal, aí não ouve, né? Acho que é o retrato, né? De que nós somos esse solo nesse momento, né? Que ainda não está pronto, não é? Não é que ele seja mal, porque nós não somos mal. Nenhum de nós, em essência, tem o mal. Mas é que ainda não está pronto. E quando eu estava fazendo esse estudo, eu me lembrei que muitos anos atrás, antes de eu ser espírita, né, eu fui criada no catolicismo, mas nunca realmente me vi praticando nada. E eu tinha um colega de trabalho que todas as vezes que nós nos encontrávamos, ele falava sobre o espiritismo, ele falava de Kardec, ele falava de Chico Xavier, ele falava de Divaldo, ele sequer sabia quem era Divaldo Franco. Você vê o ponto de ignorância da criatura. E aí eu me vi nesse solo, porque ele falava, eu não conseguia absorver nada. Aquilo não fazia nenhum eco dentro de mim. E eu era realmente esse solo que ele estava jogando as sementes e nada acontecia com elas. E aí serve de alerta para nós também, que às vezes a gente leva a mensagem e a gente espera que a pessoa entenda a nossa mensagem. Mas se ela não estiver pronta, nada vai acontecer. Então, qual seria o nosso trabalho? Insistir em jogar a semente ou preparar o solo? Eu acho o seguinte, tem um ponto também, completando tudo isso, muitas vezes a gente olha, mas não vê. Uhum. Ouve, mas não escuta. Ou seja, é a forma de você estar preparado e querer assimilar aquilo, o bem, permitir o bem, né? Outra coisa a respeito do problema da palavra. A palavra tem uma força tremenda. E você vê o seguinte, a colocação da palavra. Você pode dizer o não. Uhum. Eu posso dizer não. Ou eu posso chegar, o não, eu posso dizer não, eu posso dizer não. Uhum. Mas é a forma, a entonação. A forma com que eu transmito, aquilo que eu quero permitir, tem um significado diferente, um caminho diferente. E a mesma coisa é aquilo que eu quero aceitar o que a pessoa diz. A interpretação das palavras é uma coisa fundamental. E vai depender do nosso estado de espírito. Exatamente. Temos um estado de espírito para assimilar e aceitar aquilo ou não. Uhum. É que nós temos dificuldade ainda de aceitar um não, né? E esse não, muitas vezes, sabe aquela pá que enfia na terra para poder abrir o espaço para a semente, às vezes é duro, porque se a gente imagina a ação da pá na terra, chega a ter agressivo, não é? Mas sem esse ato não tem como plantar. E às vezes nós precisamos de um não mais incisivo para nos acordar e nos fazer caminhar. Mas que estejamos sempre abertos ainda de aceitar um não, aceitarmos a semente que o outro pode nos dar. Sabe aquela pá que enfia na terra? Está dando um eco. Repetiu. Olha, eu juro que eu não repeti, foi o eco da tecnologia. Já está resolvido. Mas é necessário, sim. É necessário que nós estejamos abertos a isso tudo, a todos os nãos da vida, que muitas vezes eles nos ajudam e nos protegem. Porque se nós tivéssemos sim a tudo, nós não sequer faríamos seleção do que é bom, do que é ruim. E aí nós estaríamos expostos a qualquer tipo de praga que normalmente as plantações de tempos em tempos sofrem. E aí é onde caiu a outra semente. A outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou.
onde estão as nossas raízes, né? Que tipo de solo nós somos quando chegamos nesse estágio? Dani, quer comentar? Eu acho o seguinte, esse solo, eu estou comentando demais hoje, eu acho que esse solo representa também o seguinte, evidentemente, tinha a pedra e a semente tinha tudo para poder frutificar, por ela, não é? Ela por si ia dar uma flor linda. Acontece que o solo era árido, era pedregoso. E também faltou o quê? O adubo e a aguinha, o tratamento do solo. Se você coloca terra em cima daquela pedra ali, talvez mudasse. Que existem sementes também difíceis de frutificar. Exato. Muito do semeador. Né? É, E procurar modificar o solo. Então, correto. E se nós somos o semeador e também a semente, é preciso que em nós esse solo seja mais profundo. Então, quando nós estamos nessa posição de solo pedregoso, nós estamos naquele... Agora a gente observa que a gente está avançando, não é? Teve um momento que nós éramos aquele solo que nada acontecia. A semente simplesmente rolava. Agora nós entramos num solo que, apesar de pedregoso, ainda dá para florescer alguma coisa. Mas por falta de profundidade, isso se perde muito rapidamente. O sol veio, o sol queimou. Quando nós relacionamos isso aos ensinamentos que nós recebemos de Jesus, por exemplo, se nós não assimilarmos com profundidade, vai ser uma mensagem bonita. Sabe quando a gente escuta pessoas falarem assim, nossa, eu fui numa palestra, foi muito boa. O palestrante falou tão lindamente, aí no dia seguinte você pergunta, o que foi mesmo que ele falou? Tem a menor ideia. Usou para alguma coisa? Não. Serviu para alguma coisa? Não. Utilizou em algum momento? Não. Então, foi uma semente que veio, brotou umas folhinhas e rapidamente se perdeu, porque não tinha profundidade, não foi verdadeiramente cultivada. Ela chegou ali, poderia, como falou o senhor Francisco, poderia ter se desenvolvido numa planta verdadeira se esse solo tivesse sido tratado. Mas, mais uma vez, nós voltamos à questão da necessidade de cultivar o solo, ou seja, cultivar esse nosso coração, abrir esse coração para que ele possa realmente desenvolver essas sementes, que nos são trazidas a todo tempo. Pode não ser exclusivamente nessas palavras de Jesus, mas a vida nos traz. Né? É o contato com as pessoas, as situações com que nós vivenciamos, são experiências que nós vivemos que vão plantando em nós sentimentos que vão florescer no grande amor. Porque a gente escuta lá no Evangelho, a gente lê no Evangelho, qual é o máximo do sentimento, né? A excelência de um sentimento é um amor. Mas o amor se desenvolve, o amor vai crescendo ao longo da nossa vida, das nossas experiências. Situações que no passado, de repente, para nós não aceitaríamos, como nós estamos desenvolvendo um amor maior em termos de humanidade, até hábitos de determinados povos que para nós era uma coisa muito estranha, pode até continuar sendo estranha, mas passam a ser respeitadas, porque nós os respeitamos como os irmãos e que têm hábitos diferentes. Aqui um tópico sobre o que você falou ali, do palestrante, que falou bonito, é aquela história, né? Falou muito e disse pouco. Se você espremer o que o cara falou, você não consegue saber o que ele falou, porque ele não transmitiu. Não é? Fala, mas diz pouco, você transmite pouco. Tem as duas situações, né? Tem aquele que transmite pouco e tem aquele que transmite muito, mas ainda não estamos preparados para absorver tudo que ele ensina. São os ensinamentos de Jesus. Será que alguém aqui consegue dizer que já aprendeu tudo que Jesus nos trouxe? Eu acho que a gente passa uma vida inteira lendo o Evangelho e a cada encontro lá, a gente tem sempre algo mais para aprender. Quando a gente faz o Evangelho no Lar, que a gente faz semanalmente, né? Se a gente faz na sequência, quantas vezes durante a vida nós vamos ler o Evangelho por completo?
E a cada momento que a gente relê, cada momento que a gente se encontra para aquele estudo, a gente tem algo mais a aprender. O bom é que nós temos muito ainda o que aprender, não é? Muito ainda a frutificar. E quando a gente... Vamos voltar à nossa condição de semente. A semente, ela tem todo o potencial de uma grande árvore. Ela ainda não chegou nesse ponto, mas ela tem o potencial. E assim somos nós. Nós temos todo o potencial da grandeza, desse espírito relativamente perfeito que nós vamos chegar. Mas nós ainda estamos no processo de desenvolvimento desta planta. Mas o que acontece também quando nós, como sementes, caímos num terreno espinhoso? O que acontece nós, como sementes, e o que aconteceria conosco, como quem somos nós, sendo esse solo espinhoso? Se a nossa sementinha cai nesse solo e ela não tem o devido cuidado, ela, com certeza, vai morrer. A planta começa a germinar, mas acaba sendo sufocada e desaparece. Se nós olharmos os espinhos atuais, não aqueles espinhos que são, como o Francisco falou, das rosas, das roseiras, que no final acabam sendo um espinho que as protegem, mas existem os espinhos que são o materialismo, o egoísmo, essa sociedade que muitas vezes, por exigir, por viver um materialismo exacerbado, não nos permitindo uma volta interior, acaba nos sufocando, né? Então, se nós não ligamos somente com o que está fora, a tendência é nós acabarmos sufocados, porque nós não temos como expressar ou desenvolver esse potencial que existe em nós. E nós, como esse solo espinhoso, são as nossas dificuldades que nós precisamos verdadeiramente trabalhar para que nós não nos machuquemos e também não impeçamos que os outros frutos floresçam. Você queria falar, Alexandre? E não machuquemos os outros também com os nossos espinhos, né? Exato. Eliseu Rigonati, ele fala assim no livro Evangelho dos Humildes, ele diz assim, temos aqui, com relação aos espinhos, não é? Temos aqui aqueles que ouviram a palavra divina, compararam as coisas materiais com as espirituais e se decidiram pelas materiais, por parecer-lhes um caminho mais fácil e mais cômodo. São almas de pequenino desenvolvimento espiritual que se acomodam melhor nas facilidades que a matéria proporciona. É muito mais fácil a gente se acomodar no material, porque buscar o espiritual requer autotransformação, requer uma busca interior, requer olhar todos os detalhezinhos, inclusive aqueles que a gente não gosta em nós mesmos. Então, é muito mais fácil fechar essa porta e viver para fora. Mas a gente não cresce se não penetrar em nós mesmos. Certo? E aí a gente continua. E finalmente a gente chega numa terra boa, aquela terra que deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. A terra é boa, a terra produz, a terra frutifica, mas às vezes ela não produz na sua totalidade, porque ela precisa de um tempo. Então, assim somos nós, conforme o nosso solo vai sendo cultivado, ou seja, nós vamos arando esse terreno que é o nosso coração e vamos abrindo espaço para que as sementes boas floresçam, germinem. Mas é claro que uma planta, muitas vezes, na sua primeira floração, ela não produz 100%. Então, a nossa primeira floração é aquela que nós ainda estamos descobrindo tudo de bom
que a gente ainda tem. Então, a gente vai pouco a pouco oferecendo também esse bom que existe em nós. Então, nós somos essa semente que, ao assimilarmos os ensinamentos de Jesus, já podemos praticar coisas, mas ainda não praticamos 100%. Nós já, por exemplo, no nosso caso especificamente, nós já sabemos que sem caridade não há salvação. Mas nós praticamos caridade em todos os momentos que nos são oferecidos? Então, nós ainda não estamos produzindo 100%. Nós podemos estar produzindo 60%, 30%, mas nós já produzimos. Ainda não chegamos no ponto ideal. Até porque o ideal depende de cada um. Com certeza existem pessoas que hoje já vivem 100% da sua vida dedicada ao próximo. Mas não importa, cada um tem seu tempo, como qualquer planta tem o seu tempo próprio para frutificar, não é? Para dar frutos. Não são algumas plantas precisam de 3 meses, outras 4 meses, outras 1 ano. E assim somos nós. Cada um de nós tem o seu tempo próprio para produzir. E Emmanuel compara esse solo, ele diz assim: a sementeira é a empreitada, o dever a cumprir, o compromisso de que te incumbes. O terreno é o próximo que te propicia a colheita. Então, olha que interessante, como as nossas posições, elas se entrelaçam. Então, esse é outro grande ensinamento, nós não podemos ser inflexíveis. Vai ter momentos em que nós seremos a semente, existirão momentos que nós seremos o semeador, momentos em que nós seremos o terreno. E no trabalho desse terreno, nós encontramos as pedras, que muitas vezes são as nossas dificuldades. Nós encontramos também alguns obstáculos para trabalhar esse terreno, que podem ser os nossos irmãos, os nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Então, que o problema não é só dele, é nosso também. Né? A gente tem não sei porquê, mas a gente tem um certo hábito de quando a gente tem problema, o problema é do outro. Mas o outro também pensa que o problema é nosso. Então, no final, o relacionamento, o problema nunca é de um só. Né? Em qualquer relacionamento, os problemas estão 50% de um e 50% de outro. Quando a gente assume essa posição, já facilita bastante, porque pelo menos a gente pode tomar conta daquilo que pertence a nós. Ok, 50% desse problema é meu, o que é que eu posso fazer com meus 50%? Será que dá para eu romper essa pedra e melhorar pelo menos uma parte desse terreno que me compete, né? Que pertence a mim? E aí, Emmanuel continua: trabalha e confia na certeza de que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Então, o Senhor da obra é nosso Pai. E ontem mesmo eu estava conversando, era sobre um estudo que nós iríamos fazer com os jovens, e aí o nosso instrutor estava falando assim: a base de tudo, quando nós estamos levando qualquer tema para os jovens, ele disse assim, nesse caso era específico para o jovem, é dizer assim: Deus nunca erra. Então, quando a gente tem certeza de que Deus nunca erra, e se nós estamos aqui em determinadas posições, não é por erro de Deus, alguma função tem ali, algum objetivo maior existe ali. Então, quando pouco a pouco nós conseguimos nos trabalhar, é sempre bom lembrar que Deus está aí nos acompanhando, nos ajudando, nos observando. Observar é diferente de julgar. Deus nos observa, não nos julga. É tipo assim, sabe aquele olhar carinhoso? Tipo mãe, quando o bebê está dormindo e a mãe fica lá olhando. É esse olhar que Deus tem para conosco, com aquele desejo, porque assim é um olhar de mãe, né? De ver o bebezinho e desejar que ele cresça saudável, que ele tenha uma vida futura feliz, e é esse mesmo olhar que Deus tem para conosco, é essa atenção. E ele está vigilante. O que indica a vigilância? Indica que, se ele precisar intervir,
Se ele precisar oferecer algo mais que possa nos ajudar, ele vai fazer. Não foi assim que Francisco falou que não basta plantar a semente, é preciso acompanhar o processo, é preciso colocar água, é preciso colocar adubo, é preciso podar as plantas. Então, é isso que Deus observa vigilante em nós. Se precisar de ajuda, ele vai nos enviar o que nós precisamos para realmente nos ajudar. Só que a gente só vai perceber isso se a gente tiver certeza da presença de Deus em nossa vida e um Deus que é um Pai misericordioso. Essa certeza modifica tudo. Essa certeza nos dá a tranquilidade de viver e trabalhar qualquer tipo de situação em que nós encontremos. Deus nos dá as ferramentas para o trabalho, né? Depende de nós trabalharmos, pegarmos as ferramentas e cairmos no trabalho, né? Sem dúvida alguma. E às vezes a gente não sabe o que fazer com a ferramenta. Não. E aí a gente precisa ter a humildade de pedir ajuda, né? Porque eu juro para você, se você me der uma pá agora, eu não sei o que fazer com ela. Então, eu preciso de ajuda, eu preciso pedir ajuda, eu preciso ter a humildade de dizer, para isso eu não sei, eu posso até fazer outra coisa, mas essa coisa específica eu não sei. E aí isso nos une cada vez mais. E quando a gente consegue colocar a fragilidade que cada um tem, nos une numa forma de corrente. Ok, eu não sei como plantar, eu não sei como fazer o buraco na terra. Aí chega Alexandre, que sabe como usar a pá. Aí ele faz o buraquinho lá e joga a semente. Aí chega Francisco, ele sabe como aguar, ele sabe como fazer a irrigação desse terreno. E aí chega a Dani e sabe como podar a planta. Se eu esqueci o nome de alguém, é porque eu não vejo todo mundo aqui do meu lado, viu? Então, a gente vai se fortalecendo nessa corrente. Quando a gente tem essa consciência de que nós somos realmente um elo numa corrente, as nossas relações se tornarão mais harmoniosas, porque a gente percebe o que a gente pode contribuir na vida de cada um e a gente tem a humildade de aceitar o que cada um contribui na nossa vida. Eu acho, desculpe interromper mais uma vez, eu acho, Tereza, o seguinte, estou interrompendo demais, pelo amor de Deus, me avisem. Eu acho o seguinte, 2 princípios nessa semeadura, né? A intenção e a perseverança. Se você pega, eu vou dar um exemplozinho, pega 2 vasos, exatamente do mesmo tamanho, você coloca a mesma terra e as mesmas sementes lindas, puras e perfeitas. Um vaso, você todo dia vai lá, irriga, molha, tira uma pragazinha, outra e tal, e trabalha. E o outro você abre mão, não mexe mais nele. O que vai acontecer? Aquele vai frutificar e o outro vai morrer. Depende do semeador. É a mesma planta, só que um você não perseverou. Uhum. No outro você teve a intenção, você teve, você plantou. Mas num você deixou lá, correr lá, das flores, vai viver sozinho, vai frutificar sozinho, não vai. E aí, isso, eu respondo o seguinte, as nossas relações também. Isso, a nossa participação. A natureza nos dá esse grande exemplo da perseverança. Exatamente. Quantas intempéries a natureza enfrenta? E são essas as nossas intempéries, são as dificuldades que nós passamos na vida. Hoje nós passamos uma dificuldade muito grande no planeta inteiro. E cada um está reagindo de uma forma diferente. Esperemos que a maioria de nós possam tirar bons frutos desse momento em que nós estamos vivendo. E é por isso que Jesus fala que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Que a gente esteja realmente preparado para abertos para a mensagem, não é? Esse é ter ouvidos para ouvir, é estar disposto, não apenas estar aberto, mas também estar disposto e, se possível, assimilar o que ouve. Porque são 3 processos, né? É ter a disposição de ouvir, ok, eu vou parar aqui para te ouvir. A outra é ouvir atentamente e assimilar aquilo que foi falado. Então, que tenhamos ouvidos para ouvir. Jesus, em outra ocasião, falou que tenhamos olhos para ver. Ou seja, estarmos presentes na situação, vivenciarmos a situação
e fazer algo com o que nós estamos recebendo, fazer algo com essa semente que nós estamos recebendo. E aí nós vamos contar 2 historinhas para nós fazermos uma comparação, que vai de encontro com aquilo que Alexandre falou logo no início sobre a colheita. E esse é um texto do Irmão X, do livro Pontos e Contos, e o título do texto é O Semeador Incompleto. E esse era um cristão sincero que tinha convicções fortes, e ele realmente pregava a palavra de Deus, e ele levava sempre imagens bonitas, ele levava a boa nova, ele falava de Jesus lindamente. E ele fez disso praticamente a função da sua vida. Então, ele passou a vida a semear. E aí chegou um momento que ele começou a perceber que ele falava, e as pessoas não ouviam. As pessoas não se davam conta, as pessoas não, muitas vezes, não prestavam atenção no que ele falava. E ele foi ficando desestimulado, foi ficando entristecido, começou a se achar abandonado, achando que todas as pessoas eram ingratas, porque ele semeava e as pessoas não faziam nada com isso. E aí, por conta desse sentimento, vamos dizer, até certo ponto rancoroso, ele começou a se isolar do mundo. Porque ele dizia assim, ele preferia viver sozinho, porque ele dizia assim, as pessoas não dão importância ao que eu falo, as pessoas são ingratas, então eu prefiro me isolar. E nesse momento da sua vida foi ficando cada vez mais isolado e chegou o momento, e só um parênteses aqui da expressão de Humberto Campos, porque ele diz assim, chega um momento que esse semeador desencarna, e Humberto de Campos usa a seguinte expressão, o anjo libertador, decorrido algum tempo, veio subtraí-lo ao corpo físico. Olha que maneira linda de falar da morte. Anjo libertador. É só um parêntese, porque às vezes a gente carrega aquela imagem, sabe aquela imagem horrorosa da morte? Não, é um anjo libertador. E aí, quando ele desperta no mundo espiritual, voltando à nossa semeadura, quando ele volta ao mundo espiritual, é um espírito totalmente sem luz, totalmente apagado, em grande sofrimento. Como que uma pessoa que passou a vida a semear as palavras de Jesus desperta no mundo espiritual nessas condições? E aí ele fica muito tempo nessa situação até que ele se dá conta que ele precisa orar. E aí ele ora e consegue ajuda. E Humberto de Campos descreve assim, depois de uma longa exposição verbal do Ampredi, aí ele recebe ajuda do mestre, e ele começa a reclamar com o mestre tudo que passou com ele. E ele diz assim, Senhor, minha tarefa foi semelhante daquela semeador da tua parábola. Gastei várias dezenas de anos espalhando tuas lições na terra. No entanto, não fui bem-sucedido no ministério. As sementes caíram em terra sáfara quando não eram eliminadas pelo orgulho. E ele continua reclamando do que aconteceu com ele. E Jesus fica prestando atenção no que ele fala e fica até condoído dele. E aí Jesus lhe diz, com tamanha serenidade, se atiraste tantas sementes a esmo, que fazias do solo? Acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro? Que dizer do lavrador que planta desordenadamente, que não retira as pedras do caminho, nem socorre o brejo infeliz? É fácil espalhar semente, porque as principais sublimes da vida procedem originalmente da providência divina. A preparação do solo, porém, exige cooperação direta do servo, disposto a contribuir com o próprio suor, que fizeste em favor dos corações que converteste em terra de tua semeadura. Esperavas, acaso, que o lodo se te procurasse as mãos para ser drenado, que as pedras te rogassem remoção, que os carracais te pedissem corrigenda?
permaneceria a sementeira fora do plano educativo estabelecido pelo Pai Eterno para o universo inteiro? Então, esse homem passou a vida inteira lançando sementes sem se preocupar em preparar o solo. E pior ainda, ele ficou cobrando a colheita. Se a gente torna isso, se a gente traz isso para a nossa relação com o Pai, como disse anteriormente, ele nos observa vigilante, ele está nos cuidando o tempo todo, mas ele não fica nos cobrando a colheita. A colheita é responsabilidade nossa. Então, esse homem ficou muito entristecido, porque apesar de ele fazer tudo com a melhor das intenções, porque ele fez com a melhor das intenções, mas ele se deixou levar pelo orgulho até, né? Diga, Dani. Eu lembrei do livro Voltei, do irmão Jacó, quando tu estava falando dessa história, né? E quando ele retornou, ele achou que ele tinha feito muito. Inclusive ele fez, mas ele não fez para ele. E isso foi um problema para ele como espírito, né? Então tu estava falando sobre isso, eu disse, nossa, me veio isso na hora. Que a gente tem que ter esse cuidado, né, Tereza? Exato. Nem que seja uma coisinha só, né, que a gente faça, mas que a gente faça pela gente, né, em espírito, né, que nós não é sentir aquele prazer da questão material, mas é o prazer do espírito que somos, né? Exato. E às vezes a gente se preocupa tanto com o outro, né, em achar que o outro tem que fazer isso ou aquilo, e a gente não faz realmente por nós mesmos. E aí já pensou que é despertar do outro lado nessa condição? E aí Jesus complementa para ele, que está lindo isso, ele diz assim, volta, meu amigo, ao campo de trabalho terrestre e não te esqueças do solo antes de semear. Cada coração respira em clima diferente. Então ele tem novamente a oportunidade de retornar, refazer o trabalho, só que agora ele vai refazer o trabalho com outra mentalidade, né? A gente eu escutei isso de uma amiga minha que é de outra denominação religiosa, em que a igreja dela sai para levar a palavra de Jesus e eles fazem almoço, essas coisas, né? E ela disse assim, Tereza, o que me preocupa é que o pessoal vai para comer, não vai para ouvir a palavra. Aí eu disse assim, mas se a pessoa está com fome, ela não tem como ouvir a palavra. Então, nessa situação específica, dar o alimento é prioritário para que a pessoa esteja fisicamente em condições de receber a palavra. Então, isso é tratar o solo. Porque é muito fácil para nós aqui estarmos falando disso tudo, porque todos nós estamos na nossa casa, alimentados. Espero que todos tenham tido uma boa noite de sono, não é? É muito fácil ouvir a palavra. Mas quem está passando fome, que não tem as suas necessidades básicas atendidas? Então, dar a necessidade básica é preparar o solo. E aí eu vou comparar a história do semeador incompleto com outra história, também de um semeador, trazido por Amélia Rodrigues, para nós compararmos a atitude de cada semeador. E a gente vê que diferença isso faz. Esse novo semeador, trazido por Amélia Rodrigues, é uma história infantil. E é a história de uma professora chamada Angélica. E olha, Angélico é um nome bem, né, bem apropriado. E era uma professora muito querida, ela dava aula de 1º grau, ou seja, eram crianças pequenas. E ela era muito querida, era uma excelente professora, mas o pessoal dizia que ela era louca. Que ela era assim meio, sabe? Tinha alguma coisa ali que não batia bem. Por quê? Porque ela andava assim, né, movendo as mãos, e ela andava olhando para fora, né, para o campo, e ela andava assim. E o pessoal disse assim, nossa, ela é uma boa professora, né? Mas ela não bate muito bem. E esse era um comentário que corria na escola inteira, entre os pais. E ela ia e voltava, ela ia da escola para casa e da casa para a escola de trem. E ela fazia essas viagens diariamente, né? E nessas viagens ela abria a janela do trem e ficava fazendo assim. E isso só fortalecia a ideia do pessoal de que ela era louca.
E era uma cidadezinha pequena, o povo falava mesmo. E aí ela teve um dia que ela viajou no trem com uma turminha dela. E aí, antes de a gente entrar na viagem, olha o que o povo falava dela. É uma boa educadora, diziam com malícia, para logo completar, porém completamente maluca. E aí o pessoal ria e tudo dela. E os anos passavam e ela continuava fazendo a mesma coisa. E aí a Amélia diz: várias gerações receberam da bondosa e dedicada professora ensinamentos valiosos e abençoados. Ou seja, durante várias gerações tiveram seu solo tratado por essa professora. E ela tinha maneiras gentis, era calma, até que finalmente ela vai fazer uma viagem de trem, ou vai de uma cidade para outra com a sua turma. E criança, né? Criança pergunta mesmo. Criança, o que é bom, ela é autêntica. E aí, um garotinho da 4ª série pergunta para ela, ele tinha em torno de 10 anos, pergunta para ela por que ela fazia isso, né? E ele diz assim, por que você movimenta tanto as mãos? E ele é direto, né? Professora, por que você insiste em continuar com essas atitudes loucas? Aí ela disse, o que você quer dizer com isso, meu filho? Ele diz, é que você fica dando adeus para os animais, fica abanando as mãos para o pasto. Isso não é loucura? Aí, olha o que a professora fala. Veja nessa bolsa. Aí ela mostra a bolsa para o menino. Você está vendo esse pacotinho? E o menino diz, estou. Aí ela diz, é pólen de flores. São sementes miúdas. Observe bem, há quase 20 anos eu passo por esse caminho, indo e vindo da escola. A estrada antes era feia, árida, desagradável. Eu tive a ideia de embelezar semeando flores. Desse modo, de quando em quando, reúno sementes de belas e delicadas flores do campo e as atiro pela janela. Sei que cairão em terra amiga e, acarinhadas pela primavera, se transformarão em plantas a produzirem flores, dando cor à paisagem, criando alegria. Como sempre passo por aqui, eu gostaria de que pelos meus caminhos haja sempre beleza, a fim de agradar a todos que também transitarão por esses caminhos. Alberto, meu filho, na vida, todos somos semeadores. Há uns que semeiam flores e descobrem belezas, perfumes, frutos. Outros que semeiam espinhos e se ferem nas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja o bem, seja o mal. Felizes são aqueles que, por onde passam, deixam sementes de amor, de bondade, de flores. Olha que diferença de semeador. Ela, durante toda a vida, semeou trabalhando o solo, que era o coração daquelas crianças. Ela sempre levou o que havia de melhor para aquelas crianças. Ela nunca se afastou e nunca se sentiu desprezada, nunca sentiu ingratidão dos outros. E, com certeza, ela sabia que o pessoal a chamava de louca. Ela nunca deixou de semear por isso. E aí a gente vê como o semeador ele pode semear o bem ou o mal e semear sem se importar quem vai receber o fruto. Não é isso que se faz? Quando a gente planta uma mangueira na nossa casa, por exemplo, eu na minha idade, se eu plantar uma mangueira hoje no meu quintal, que eu não tenho, não vou dizer que eu tivesse, quem iria colher essas mangas? As futuras gerações. Eu ia deixar de plantar porque eu não vou estar viva para colher essas mangas? Claro que não. Que felicidade seria plantar para saber que no futuro pessoas vão desfrutar desse fruto. E é isso que essa professora faz. Ela passa a vida inteira semeando, sem se importar, né? E sempre cuidando do solo, que é através do seu carinho, das suas palavras, das suas lições.
Então, isso também é uma escolha que nós fazemos. Que tipo de semeador eu quero ser, não é? Então, esse é o nosso trabalho. A gente se muda de posição muitas vezes até num dia só, né? Tem momentos que a gente pode acordar como semente, durante o dia virar solo, durante a noite produzir alguma coisa. Esse é o nosso dia a dia. E que maravilha saber que a gente tem essas possibilidades. Ups, passou algo. Porque eu trouxe aqui mais um texto de Emmanuel, porque a natureza, quando a gente fala em natureza, em semeadura, a gente encontra tanto material interessante que é inspirador. Mas aí a gente não pode trazer todos. Então, eu gostaria de terminar, se alguém não tiver mais nenhum comentário, com esse texto de Emmanuel. Então, vamos ao texto. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias, qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida, espontaneamente. A bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque, se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Isso está lá no livro Pão Nosso, e capítulo 25. E é uma mensagem interessante, e a gente vê que ele fala de tudo que nós falamos. Ele fala da semente, do terreno, do cultivo e daquilo que nós queremos produzir. Então, eu espero que nós tenhamos plantado algumas sementinhas nessa nossa hora de convívio e que cada um possa desfrutar, né, desses frutos. E enjoy mesmo cada um desses frutos que nos é trazido pelo Pai. Muito obrigada. Nossa, Tereza, muito obrigado. Eu acho que foi... Teve até uma hora, como eu falei antes, né, que a carapuça caiu aqui de novo. Aqui também. E a gente fala na semente, né, mas quanto a gente se prepara para trabalhar pelo solo dos outros, né? Porque trabalhando para o solo dos outros, a gente está trabalhando no nosso próprio solo, né? Uhum. Então, caiu aqui a carapuça. Todos nós. Porque todos nós somos semente, né? Exato, exato. Eu não sei se alguém tem algum comentário a fazer, alguma pergunta. Eu só tenho a agradecer, Tereza, obrigada. Falar de evangelho, do semeador, das sementes, né? E pensar nas sementinhas que a gente tem, que são as virtudes, né? Que a gente está aprendendo a desenvolver, é uma reflexão muito bonita, né? Mas não só para ficar aqui no intelecto, né? Para que a gente haja, para que a gente se motive a caminhar e a desenvolvê-las. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bom estar com vocês. O Francisco está no mute. Não ouvimos nada. Não. Parabenizar pela maravilhosa palestra.
Ah, Que eu quero agradeço. parabenizar pela maravilhosa palestra, foi isso que eu consegui escutar. Nós agradecemos a Alto pela inspiração e pela vibração de todos vocês e a participação, né, que enriquece o nosso estudo. Eu também gostava de agradecer, foi ótima. Muito E obrigada, o Manu. nosso terreno, que tentemos que seja fértil, mas o trabalho nele tem que ser diário. Porque Exatamente. senão amanhã aparece uma ervinha, aparece que elas estão sempre. Eu tenho aqui um jardinzinho e vejo. Não há um trabalho diário, a semente pode vir, mas não fica tão fértil. Exatamente. E é bom porque Jesus está sempre a semear, está sempre a semear. E hoje apanhamos umas sementes, amanhã o nosso solo já está mais fertilizado com o Evangelho e outras sementes vão nos enriquecer a vida, a nossa e a dos outros, não é? Porque o jardim do vizinho também alegra o meu, as flores do vizinho também perfumam o meu ar, não é? Portanto, vai esta lei da fraternidade entre jardins, entre solos férteis, e mesmo quando não são férteis, há sempre a fraternidade, há sempre uma semente que voa de um lado para o outro, há sempre um pássaro que leva, há sempre uma professora, como a de hoje, que trouxe, apesar dos gestos e de não ser compreendida, ela fazia o seu caminho. Olha, e quero agradecer muito. Que coisa Foi linda. muito bom. Adorei o perfume das flores. Obrigada. Eu acho que, eu não sei se tem algum, ninguém fez comentário no Facebook hoje, né? Tereza, eu acho que fica só a gratidão, fica o carinho, sabe? Muito obrigado, muita generosidade sua fazer essa doação desse tempo para semear, né, o Evangelho em nossos corações. Então, agradecemos muito mais uma vez e gostaríamos de convidá-la para fazer a nossa oração de encerramento, como praxe, né? Ok. Sinceramente agradecida aqui por esse momento, que quando nós estudamos juntos, nós semeamos juntos, não é? Mais uma vez agradecidos ao Pai por essa oportunidade de nos reunirmos nessa manhã. Gostaríamos de enviar o nosso pensamento de amor, de alegria, de força a todos os nossos irmãos que sofrem em todos os pontos do planeta, para que eles também possam sentir todo o amparo, toda a força, a presença do Pai, os observando, os acompanhando, lhes enviando toda a ajuda necessária, mesmo que muitas vezes não seja percebida. Mas uma certeza temos: nenhum de nossos irmãos estão desamparados, nenhum de nós, em qualquer momento da vida, se encontra só. Essa certeza fortalece a nossa fé e nos coloca em movimento para o nosso progresso. Agradecemos, Pai. Agradecemos de coração todas as oportunidades recebidas, todas as chances de crescer, todos os ensinamentos que Tu nos trazes através dos Teus filhos maiores, através de Jesus e dos nossos bons amigos espirituais que nos acompanham, nos protegem, nos iluminam. Agradecemos aos nossos anjos da guarda que estão aqui ao nosso lado, esse amigo fiel que nos acompanha sempre. Agradecemos por todos os nossos familiares, por todos os nossos amigos na nossa luta diária, na nossa vida de encarnados. Que possamos ter em mente que somos todos uma única família e nos fortalecermos uns com os outros através das nossas orações mútuas. E assim então, Pai, uma vez mais, a nossa gratidão e em Teu nome, em nome de nosso Mestre Jesus e a todos os espíritos dirigentes desse trabalho, a nossa reunião desta manhã está encerrada. Que assim seja.